Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, para sanar algumas dúvidas que vocês estão tendo sobre as disciplinas, eu vou gravar esse vídeo para a disciplina de português, metodologia da língua portuguesa dos anos iniciais, e na sequência, lá na outra disciplina, vou gravar dos anos finais, certo? Nós vamos falar sobre dois temas, falar sobre trabalhos e falar sobre a prova, certo? Essa disciplina de metodologia do português anos iniciais, ela tem somente um trabalho como avaliação, que foi o que nós combinamos na aula e conversamos sobre isso. Esse trabalho se trata daqueles slides que estão postados lá no AVA, certo? Quando vocês abrem a pastinha, vocês têm duas pastas com slide. A primeira está escrito assim, aula 28 de maio. Aqui está escrito aula, é só para vocês lerem e estudarem os slides, só isso. Aqui está escrito atividade 28/5, ali começa o desenvolvimento da atividade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que começar a ler do primeiro slide e você vai descendo e acompanhando o raciocínio. Onde tiver pergunta para responder, vocês vão respondendo. Como que vocês vão entregar isso para mim? Vocês podem simplesmente digitar isso numa folha Word, no Word, né? Com a sequência das respostas. Eu tenho elas aqui, eu vou saber mais ou menos o que vocês falaram. Então, pode numerar 1, 2, 3, porque eu tenho isso organizado aqui. Então, o que vai acontecer? A primeira parte das atividades, vocês têm os slides lá que vão perguntar para vocês sobre 5 figuras, tá? Vocês têm 5 imagens e aí, na sequência, tem perguntas sobre as 5 imagens. Nesse momento, você responde tudo sobre as 5 imagens. Tá? E por que a gente está analisando imagem, gente? O nosso grande tema do bimestre, na verdade, foi essa análise discursiva, né? Analisar textos e que o texto não precisa ser necessariamente escrito. Ele pode ser representado por uma imagem também, né? Que é o que acontece lá nesses exercícios. Então, tá. A primeira parte responde tudo, que são das 5 figuras, tá? Tem até uma parte que pergunta coisas pessoais de você, né? Porque desenvolve ali perguntas sobre o trabalho, daí pergunta para você, e na tua família, na tua comunidade, ali são respostas pessoais, porque a gente está analisando todo aquele contexto, certo? Aí, chega uma hora que faz uma pergunta assim lá nos slides, o que é um texto? A partir dali, começam outras explicações sobre o que é um texto, e esse slide já vai ajudar vocês na prova, hein? Presta atenção. Então, vocês vão lá o que é um texto. Nesse momento, tem mais 4 figuras, 4 imagens, 4 slides. Desses aqui agora, que você vai escolher só um, certo? O primeiro já está respondido, porque eu coloquei lá como exemplo até. Então, tem imagem de uma família, se não me engano, é o da família que está deitada, vou até olhar aqui. Vou falando e explicando. É o da família que está deitada. E aí, eu respondi essas perguntas já para vocês verem como que é para fazer. Então, quer ver, ó? A primeira imagem que é... Aqui, ó. Tem o texto 1, que é do Carlos Drummond de Andrade, que é uma biografia. Tem o texto 2, que é uma receita. Tem o texto 3, que é um conto de fadas, remete a um conto de fadas. E o texto 4, que é da família dormindo lá com o cachorro e com a criança. Daí, a pergunta que vem logo na sequência é assim, ó, análise e discussão do texto. A discussão não aconteceu porque nós não estamos juntos, mas a análise vocês podem fazer. Eu já dei a resposta do texto 1 ali. Então, o texto 1 vocês não podem escolher, né? Porque eu coloquei lá, ó, por exemplo, o texto 1 traz algumas informações sobre Carlos Drummond de Andrade, ele trata-se de uma biografia, tal, caracterizei. Aí, você vai responder, o que é o texto 2? Que gênero textual que ele é? Por quê? E daí o texto 3, o que ele é? Aquele lá que tem a chapeuzinho vermelho, aquilo lá não é um conto de fadas? Por que você identificou que é um conto de fadas? Quais as características de um conto de fadas? E você vai responder essa também. E aí, aliás, da imagem que você escolheu, né? Lá para baixo daí, você tem alguns slides, gente, que estão falando, inclusive, de análise e discussão. Esses de análise e discussão eu não quero que vocês façam porque precisa de discussão. Nós iríamos fazer uma dinâmica juntos e nada que a gente não possa fazer na parte mais prática no segundo semestre, certo? Então, vocês vão responder as perguntas somente até o slide 30. Do 30 para baixo, não precisa responder mais nada, até porque o trabalho vai ficar enorme daí, né? E não é a intenção agora. Então, se você escolheu
por exemplo, aqui nessa segunda parte, que você vai escolher uma imagem, aí se você escolheu a imagem 2, você só vai responder as perguntas que estão aqui sobre a imagem 2. Então, por exemplo, na última tá perguntando assim, que relação que tem a imagem 4 com os demais? Mas eu não escolhi a 4, eu escolhi a 2. A 2, olha o estado da pessoa, a 2. Então, você vai responder só as pertinentes a 2, certo? Então, esse é o único trabalho nosso. E por que vocês estão fazendo esse trabalho? Ele é uma análise, na verdade, de textos discursivos que não precisam necessariamente estarem escritos, eles estão representados através de imagem. Essas análises de vocês aqui vão ajudar muito a gente depois no segundo semestre, quando partir para a parte mais prática da parte de metodologia de gêneros textuais, dessa questão de gêneros discursivos e tudo mais, certo? Então, assim, meus amores, ó, fazer até o slide 30 só, tá? Primeira parte, vocês fazem de todas as imagens, respondem as perguntas pessoais ali. E na segunda parte, vocês escolhem uma imagem para analisar. Só isso. Esse é o único trabalho da disciplina, tá? Com relação à prova agora, vamos falar da prova. A prova, eu acho que tá bem tranquila, assim. Inclusive, essa de metodologia do português dos anos iniciais, ela começa assim. Ela sempre tem um contexto, né? Um texto para localizar vocês na situação, a referência bibliográfica lá. E aí, na número 1, eu tenho 2 perguntas. Perguntas que se referem a atividades discursivas. Nada mais do que isso que nós vimos, ou em forma de imagem ou em forma de texto. E lá pergunta, né? O que são essas atividades discursivas, que envolvem leitura, que envolve texto, tá tudo lá, ou no e-book, ou nos slides, que é a fonte de pesquisa de vocês, tá? E aí, a letra B, ela pergunta, na verdade, estratégias que o professor pode fazer para usar, para trabalhar com essas atividades discursivas. Ali é bem pessoal, porque na prova anterior, lá do primeiro bimestre, eu pedi para fazer, em uma das 2, ali vocês fizeram uma sequência didática. Aqui eu não pedi uma sequência didática, eu pedi simplesmente que estratégias que dá para usar para trabalhar com esse tema, tá? Na questão 2, o que é necessário para uma produção de texto? Então, aqui, como nós estamos tratando bastante nos slides sobre o que é um texto, né? Vocês podem se referir muito para responder essa pergunta nos próprios slides que nós estamos fazendo atividade. Na 3, você vai marcar falso e verdadeiro para aquelas questões e só tem uma que é falsa. E daí, essa que é falsa, você transforma ela em verdadeira num textinho lá embaixo, tá? E a última tem uma imagem que é uma atividade igualzinha que vocês fizeram aqui no trabalho. Você tem que analisar essa imagem, dizer que tipo de gênero textual que ela é e aí responder aquelas perguntinhas ali que eu coloquei para vocês, certo? Então, a prova desse primeiro ciclo tá bem tranquila e desejo para vocês que vocês façam uma boa prova, façam com tranquilidade, com calma, pesquisem o que vocês precisam pesquisar, tanto no e-book, certo? Quanto também nos slides das aulas. Tem um texto que eu postei para vocês ali também. O e-book está postado no dia 18. E vocês têm um material ainda na aula do dia 21/5. Tem um artigo ali, um texto sobre gênero discursivo. E tem a gravação de uma aula ainda que nós conversamos. Então, se vocês... a importância do gênero discursivo na sala de aula. Então, o artigo lá, ele pode ajudar muito vocês também. Olhem o material que a gente tem no segundo bimestre, que ele vai ser o respaldo para responder a prova, certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. No próximo vídeo eu vou gravar sobre o segundo ciclo, certo? E sobre esse é isso, trabalho e prova. Única fonte de avaliação de vocês, certo? Então, bom trabalho e nós nos vemos em breve.